Hoje nós vamos receber no estúdio o médico endocrinologista, o Alisson Miranda. E ele vai conversar com a gente sobre um assunto que muitas vezes não chega na casa das mães, não chega na vida das nossas meninas e que passa despercebido. A gente sabe que menstruação sempre na vida de outras mulheres há um tempo atrás tinha uma certa idade. Você já imaginava que ali 13 aninhos, 12, 13, 14, 15 anos, muitas vezes essa menina ainda estava menstruando, né? Seus 13, 14 anos ali. Mas a gente tem percebido que isso tem mudado nos últimos tempos. Meninas que têm a primeira menstruação antes dos 11 anos tem acontecido. E a gente quer chamar a atenção porque nós convidamos o endocrinologista para nos explicar essa associação entre a primeira menstruação e também a síndrome metabólica. Nós vamos falar sobre esse assunto. O que acontece, na verdade, nessas mudanças do ciclo menstrual e o que pode, de uma certa forma, trazer de benefícios ou danos para a vida, né, saudável dessa menina. E a gente precisa entender um pouco mais sobre questão de ganho ou perda de peso, a questão da própria acne, enfim. Nós queremos entender se isso pode trazer alguns problemas na vida adulta desta menina. E ele, que é especialista no assunto, vai estar conversando com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, a gente já começa logo chamando a atenção sobre essa síndrome, né? Que de uma certa forma chama bastante a atenção de muitas pessoas. Vamos, de uma certa forma, falar sobre esse alerta dos hormônios na vida da saúde dessa menina e, ao mesmo tempo, como é que funciona essa questão dos hormônios e essa criança ter problemas da síndrome, né, metabólica, se ela menstruar antes dos 11 anos. A gente precisa chamar a atenção porque às vezes tem mãe que até tenta retardar de uma certa forma essa menstruação. Isso pode acontecer? Ou essa menstruação vir antes dos 11 anos, se isso é algo realmente saudável, hoje em dia de se falar? Pois é, Vanusa. Então, pontos importantes a gente vai comentar, né? Com relação, primeiro, à síndrome metabólica. O que seria essa síndrome metabólica? Sim. A síndrome metabólica, ela é provocada pela inflamação no organismo, ela é associada à gordura visceral, certo? Aquela gordura que fica entre os órgãos, na região do abdômen, aquela barriga um pouco aumentada. Isso vem junto com diabetes, vem junto com hipertensão, que é a pressão elevada, dislipidemia, que é o colesterol alto, gordura no fígado, nas mulheres vem com ovário policístico também. Então tem um risco maior de infarto, tem um risco maior de AVC, que é o derrame. Então vem tudo associado, certo? Então essa inflamação crônica, ela pode estar associada também à menstruação, a primeira menstruação. Então síndrome metabólica é isso, esse conjunto de doenças. E que pode ser agravado na fase adulta dessa pessoa, isso. A síndrome né? metabólica, ela acontece em qualquer momento. Síndrome metabólica é isso. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, isso daí acontece em qualquer idade. Em qualquer idade. Mais comum na idade adulta. Então, síndrome metabólica é isso, é um ponto. O outro ponto é menstruação. São duas coisas, certo? Menstruação. Primeira menstruação das meninas, o normal é que ela aconteça por volta dos 11 anos de idade. É o normal, certo? Então, é normal que o início da puberdade aconteça após os 8 anos de idade. A puberdade não significa só a menstruação. A menstruação é o ponto lá da puberdade. Um dos pontos, no ponto que está mostrando o final, aquela finalização da puberdade. Então, é normal que essa menstruação aconteça por volta dos 11 anos. É normal que o início da puberdade aconteça após 8 anos de idade. Esse processo todo de transformação da menina em mulher, ela demora cerca de 2 a 3 anos. Então, são alterações bem gradativas, são alterações lentas que acontecem nas meninas e nos meninos. Quando a gente está falando aqui das meninas, a gente está falando da menstruação, da primeira menstruação. Então, essa primeira menstruação acontecer antes desse período pode ser prejudicial para as crianças, do mesmo jeito que a menstruação acontecer após o período indicado. Ou seja, lá para os 13 anos de idade, começar uma puberdade por volta dos 13 anos de idade não é tão legal. Isso é prejudicial também. Então não pode ser uma puberdade que comece nem antes dos 8 anos, nem aquela criança que chega nos 13 anos de idade e não tem sinal ainda nenhum de puberdade. O primeiro sinal da puberdade, que é visível,
é exatamente o tamanho dos brotos mamários, surgimento dos brotos mamários, ou seja, a mama começar a crescer. Não é aquela mama que fica uma mama de mulher, mas é o broto mamário, o início do surgimento. Então, se chegou aos 13 anos de idade, não tem nem o broto mamário, não tem nenhuma pilificação, isso é errado também. Então, não pode ser nem muito cedo e nem muito tarde. Tem problemas tanto se começar cedo demais, como se começar tarde demais. E isso influencia tudo, desde a parte da síndrome metabólica, que é o principal tema que a gente está tratando hoje aqui, como tem também a parte da saúde óssea. O fato da mulher começar a menstruar muito tarde, isso é prejudicial. Tem um risco maior, inclusive no futuro pode estar associado a uma osteoporose, uma fratura, uma queda. E isso é lá mais para frente. Então, às vezes a pessoa, ela não pensa, não se preocupa. Ela está lá a mãe querendo cuidar da filha, quer retardar o máximo possível. É um problema também, é um problema porque às vezes a gente vê muitos pais que querem que o seu filho ou filha seja criança para sempre. É uma síndrome de Peter Pan, você quer deixar sempre criança. Sempre congelar naquela idade de criança, acha bom, acha legal. Não, mas a menina vai virar mulher, o menino vai virar homem. Então a gente não pode interferir também nisso daí, a gente atrapalha muito isso. Quando acontece essa primeira menstruação muito cedo, certo? Essa puberdade acontece muito cedo, pode estar associado com essa síndrome metabólica. Essa é uma inflamação que está começando muito cedo, é um sinal de inflamação que está começando muito cedo. Inclusive, a obesidade infantil, ela pode estar associada assim a uma menarca precoce, a puxar essa primeira menstruação para mais cedo. Então, é prejudicial. Ficar atento, que nós temos hoje mais 60% da população acima do peso. Acima do peso significa sobrepeso, obesidade significa aquela gordura abdominal. E isso nós temos cada vez mais comum nas crianças. Então, se a gente tem uma criança que ela tem essa obesidade, já está com peso acima, ela tem um risco muito grande de ser um adulto também obeso, um risco muito grande de ter essa síndrome metabólica. Então, essa criança que já está lá com 5 anos de idade, 4 anos de idade, acima do peso, que é outro problema, Vanusa. Os pais, eles gostam de ver aquela criança fofinha. Esse é um grande problema, a gente tem que ficar atento para isso. Não é porque a gente acha fofinho ficar apertando nosso filho que a gente vai deixar ele ter uma obesidade. E a obesidade infantil está associada. Muito bom. O senhor falou sobre um assunto que me chamou a atenção. O senhor falou que até os 13 anos, se essa menina chegar até os 13 anos e não menstruar... Não tiver sinal de puberdade. Sinal de puberdade, mas pode acontecer dela vir menstruar com essa idade, pode. Apenas. Hoje em dia nem tanto, mas assim, no passado, a gente percebia que as meninas, elas demoravam mais para chegar nessa menstruação. Pois é. Que mudou? A tendência da humanidade é que essa idade vai reduzindo mais discretamente, não é tão grande. Então tem alguns fatores mais importantes a analisar. Você acha que essa alimentação que a gente tem hoje, esse momento, não só alimentação, mas esse momento tão estressante, tantas responsabilidades também, de uma certa forma, que entram na vida de uma criança, isso também não pode influenciar, psicologicamente falando? A parte da alimentação que influencia seria a alimentação com mais industrializados, Sim. Certo? Então, é uma alimentação que tem mais industrializados. Você tem que dar preferência à alimentação mais saudável. Quando fala alimentação mais saudável, é uma alimentação com menos industrializados, certo? Uma menor quantidade de açúcar, por exemplo. Então, tem que ter esse balanço. Então, essa mudança na alimentação foi uma mudança que aconteceu lá mais ou menos na década de 50, principalmente, tá certo? Após a Segunda Guerra Mundial, após o aumento da industrialização. Então, essa alimentação mais industrializada, ela é prejudicial também para essa parte da puberdade. Outro detalhe, fator importante, é que a depender, assim, da mãe, do pai, é uma coisa mais genética, certo? Então, por exemplo, se a mãe começou a menstruar um pouco mais tarde, espera-se que a filha menstrue um pouco mais tarde. Se a mãe começou a menstruar um pouco mais cedo, espera-se que a filha comece a menstruar um pouco mais cedo. Então, isso é muito relacionado à altura dos pais, à altura das crianças. Então, tudo é muito relacionado. A parte genética. A parte ambiental, que é aquilo que a gente pode modificar. Aí sim, vem a parte da alimentação, vem a parte da atividade física, tudo isso influenciando. Então, não é que a gente tenha que proibir nossas crianças, mas a gente tem que ter o bom senso. Uma grande palavra seria bom senso, moderação em tudo, né, certo? Pronto. O senhor falando, que é o que a gente realmente quer abordar aqui, a gente entrou nesse quesito até para as pessoas entenderem mais, mas a gente vai chamar a atenção para essa menstruação antes dos 11 anos, tá? Antes dos 11 anos, e falar sobre essa questão da síndrome metabólica. Se essa criança,
ela tem, digamos, 9, 10 anos e ela já menstrua, ou a mãe percebe que aquela criança está acontecendo todos esses sinaizinhos de que provavelmente ela vai menstruar, que ela já está tendo ali umas mudanças dos hormônios, a mãe que já começa a perceber algumas mudanças de comportamento, né? Que a gente vai percebendo quando vem chegando essa época. Essa mãe, é interessante que ela busque um endocrinologista para essa criança, onde pode esse profissional, de uma certa forma, preparar essa criança ou ao mesmo tempo retardar um pouco, retardar não, né? Guardar um pouco ali essa situação para que ela não venha menstruar naquele momento, porque pode trazer problemas de saúde no futuro dela. Até mesmo, o senhor falou aí a respeito da gordura, mas a gente sabe que tem a questão da pressão alta, tem várias outras situações, níveis que podem acontecer mais elevados de açúcar, como por exemplo a própria diabetes ainda na vida dessa jovem ou então na vida adulta. O senhor falou sobre várias situações. Tem como essa mãe ajudar essa criança quando ela perceber? Porque às vezes a mãe nem percebe, a criança já menstruou. Pois é, o ideal, Vanusa, é que tenha um acompanhamento regular com o pediatra. Sim. Então o pediatra... já vai observar. O pediatra é o médico que tem que ser acompanhado. A criança tem que ser acompanhada pelo pediatra. Então quando o pediatra começa a observar que tem alguma alteração na curva de crescimento, tem alguma alteração no peso e também alguma alteração nos marcos do desenvolvimento puberal, aí é a hora do endócrino atuar, tá certo? Então, o pediatra é o médico que realmente tem que avaliar tudo isso. E ele avalia muito bem, então é algo que tem que ser feito de rotina, não é para levar a criança somente quando estiver sentindo alguma coisa, mas leva também como de rotina, que é chamada puericultura, que é todo esse acompanhamento da criança, desde quando a criança nasce até toda essa fase da infância. Então, o pediatra, na hora que ele observa alguma mudança, aí já é hora já do endócrino atuar. E sim, tem medicação para a gente retardar mais sim a primeira menstruação. Sim. Então, existem as indicações adequadas, corretas para ocorrer essa intervenção. Então, ocorrendo a intervenção, a gente coloca a menstruação um pouco para depois, para que venha no período correto e a gente consiga prevenir todos esses problemas da síndrome metabólica. Pronto. E aí, quando isso acontece? Pronto, minha filha menstruou. De repente, minha filha menstruou. E foi antes dos 11 anos de idade. Quais são os cuidados que essa mãe vai ter que ter, mesmo com o endocrinologista, mas como ela pode ajudar essa criança? Às vezes vem um fluxo muito grande, dias longos, né, dessa menstruação, ou muitas vezes pouco. O que tem que ser chamado a atenção dessa mãe? Pois é, primeiro que se acontecer a menstruação, então o corpo da menina está todo formado. Sim. Já não é mais menina, já é mulher. Então, menstruação é o finalzinho, então já teve aumento do útero, o útero já teve essa menstruação, já teve a evolução dos ovários, crescimento dos ovários, crescimento da mama. Então, quando acontece a menstruação, já é porque já teve todo esse desenvolvimento. Então, passou por todo esse período. Após essa menstruação, então tem que ser avaliado o fluxo, o ritmo. Tem fluxo que tem ciclo menstrual, que é de 28 dias, 30 dias, 35 dias, vai depender muito também. Tem que fazer a tabelinha para saber qual é. Hoje de aplicativo, né? Mais fácil. A pessoa marca lá os dias que está vindo a menstruação e aí o próprio aplicativo orienta. O seu ciclo é de 27 dias, seu ciclo é de 29, 35. Então, vai depender muito para a pessoa se conhecer. Para a criança, no caso agora já transformando em mulher, se conhecer. E aí vai analisar. No primeiro ano é comum ter falha de menstruação, é comum atrasar, então pode acontecer também. Então tudo isso tem que ser acompanhado, avaliado, e aí é o momento da ginecologista entrar nessa orientação também. Doutor, quais são os problemas, um alerta assim para os problemas, para outros problemas hormonais que podem acontecer na vida dessa criança e ainda casado com essa síndrome? O senhor falou sobre vários, mas assim, o que a gente tem que ficar atento? Porque tem mãe que a filha menstruou, nunca levou no endocrinologista, nem pensa em levar e acha que é tudo muito normal e vai deixar. Quais são outros problemas que ela pode ter ainda nesse decorrer dos anos da vida dela, mas principalmente na vida adulta? O senhor falou alguns, mas deve ter mais. É o momento que a gente tem que fazer agora o acompanhamento da criança, como a prevenção das outras patologias, Sim. como diabetes, hipertensão, dislipidemia, outras alterações hormonais, ficar atento para outras alterações, tireoide, por exemplo, e assim por diante. Então, todos daí, após essa menstruação, tem que ser feito um acompanhamento normal, depender também de acordo com o histórico familiar. O histórico familiar de alguma doença, a criança tem o risco também de ter essa doença. Então, tem que fazer toda uma boa anamnese, toda uma boa conversa, para conhecer a família
e entender onde a gente pode agir para prevenir essas doenças na criança e adolescente. O que o senhor tem observado, doutor, nesses últimos tempos? Assim, você acha que a população, as mães, elas estão mais atentas relacionadas a esse assunto, têm buscado mais? Porque endocrinologista era algo que a gente não buscava tanto, que a gente não procurava tanto. Você poderia procurar uma ginecologista, poderia procurar uma dermatologista para assuntos relacionados à pele, acne dessas crianças, mas o que o senhor tem percebido e o que o senhor poderia alertar? Pois é, a gente tem observado que sim, tem tido agora uma procura maior, principalmente porque esse principal problema, que é do sobrepeso e obesidade, ele está muito presente. O alerta que a gente tem que fazer é para não achar aquele excesso de peso como excesso de peso legal, bom. Às vezes é muito comum vir a mãe trazendo a criança, não, porque eu acho que ela não está ganhando peso. Espera aí, vamos analisar, vamos colocar nos braços, vamos ver. Porque geralmente a criança está totalmente saudável, geralmente. E aí a mãe quer porque quer que a criança pese mais. É algo que é comum, não porque ela está com dificuldade para ganhar peso, porque começa a comparar com as coleguinhas, a coleguinha dela é diferente. Aí a gente, calma, vamos analisar, existem as variações individuais. Então, a gente tem sim que fazer algumas comparações, mas a gente não deve achar que nosso filho vai ser igual totalmente a outro, né? Então, por que aquela coleguinha da escola está maior do que ela? Será que os pais não são maiores também? Certo? E ficar atento com esse excesso de peso. Então, a principal dica que tem que estar aqui a gente tem que se preocupar com o excesso de peso. E às vezes o que a gente observa é que os pais querem que a criança ganhe peso. E aí, com essa questão dos hormônios, a gente chama atenção também para os exercícios físicos? Fica sempre, atividade física, alimentação saudável, isso daí é a base, né? Tem que ter. Então, o estilo de vida saudável. Mas o estilo de vida saudável não adianta o pai obrigar a falar assim, porque você tem que ter um estilo de vida saudável. E a vida saudável do pai, tá tendo? Aí é o ponto, você ficar apontando para os outros e não fazer a sua parte. Quando o senhor fala desse aumento abdominal, chama bastante atenção que hoje a gente tem observado muitas crianças, ainda bem pequenininhas realmente, e que às vezes ela não é nem gordinha, ela tem realmente esse aumento abdominal. Pois é, aí já tem que avaliar a parte com relação ao biotipo mesmo, né? Sim. Porque aqui é normal, às vezes é normal, aquela criança, a concentração de gordura é um pouquinho mais na barriga, tudo, mas tem que avaliar o conjunto. A gente não pode só, na criança a gente tem que tem alguns detalhes que tem umas peculiaridades. Até o próprio IMC, que é o cálculo do peso com a altura, é diferente para a criança. Então cada idade vai ter um valor. Então a criança tem que ser uma atenção individualizada e ela deve começar no pediatra. Relacionado à tireoide, é algo que a gente também não ouvia falar tanto. E aí a gente chama atenção também para esse caso da tireoide na vida dessas meninas que menstruaram mais cedo. Pois é, a tireoide está envolvida em todo o desenvolvimento, né? É uma glândula que ela produz hormônio e controla o metabolismo. Sim. Então ela está envolvida desde antes de nascer, lá ainda no útero, até a terceira idade, até a melhor idade. Então está presente desde o início até o final. Então, sempre está presente, sempre tem que ser avaliado. Relacionado ao açúcar, que nós sabemos que quando estamos nesse ciclo, o desejo por açúcar é gigante. E uma menina que menstrua antes dos 11 anos, muitas são apaixonadas por açúcar também. Como a gente pode alertar? É só tentar ter um estilo de vida mais saudável, né? O açúcar, vou nem falar como assim. É difícil, né? É algo que tem que ser mais cultural. Cultural, tem que ser vindo do pai e da mãe, né? O estilo de vida saudável. A gente não pode exigir e não fazer nada, né? E aí, dessa parte em específico do açúcar, o açúcar é um dos fatores, né? Então, são todos os fatores. O excesso desse açúcar mais simples, essa parte mais industrializada que a gente pode ter, a gente tem que evitar mais. Pois é, aí é um alerta que realmente a gente aproveita para chamar a atenção das escolas. Porque o que acontece? Às vezes, a mãe não tem, muitas vezes, noção ou, ao mesmo tempo, ela não está ali 24 horas observando tudo. E a gente sabe que criança, às vezes, engana. Não, eu vou comer uma besteirinha, acaba comendo uma besteirinha a mais. E doce é algo que criança não deixa passar em branco de jeito nenhum, mesmo que o pai muitas vezes esteja ali de olho ou às vezes não tem condição de estar o tempo todo observando. Tem as amiguinhas e tudo, aí fica um alerta também para as escolas. Eu sempre chamo atenção para as escolas, para as lanchonetes de escolas, para que venha trabalhar mais e mais essa alimentação mais saudável. Mais frutas,
levar para ali sanduíches mais naturais, levando realmente uma alimentação diferenciada, porque, sinceramente, doutor, isso também cria uma situação muito complicada. Por mais que a mãe e o pai estejam cuidando, mas lá na escola, de repente o amiguinho compra, troca ali uma merenda com outro e fica muito complicado. Mas se já vem aquela cultura de casa saudável, a criança vai saber... Olha, doutor, que nem sempre é assim. O que a gente observa muito mesmo nem sempre é que a cultura em casa é errada. Tem que vir a cultura correta de casa. E na cultura, por exemplo, a minha filha, como eu não tomo refrigerante há décadas, a minha filha não toma refrigerante, nada, aí poderia entrar em outra pauta para falar dos refrigerantes, dos chips. Mas é coisa minha mesmo, não toma há várias décadas, então minha filha nunca tomou. Chegou um dia, eu estava observando de longe, né, tava no parque, né, e aí observei que uma mãe estava dando refrigerante para a filha e ia dar para minha filha. Se fosse a minha esposa teria ido lá para falar, para orientar. Sim. Eu não, bem tranquilo, onde eu estava fiquei só observando de longe. Na hora que a minha filha colocou isso, ela tinha por volta de 4 anos de idade. Aí quando ela colocou o refrigerante na boca, que ela achou estranho, ela chorou e já veio em minha direção. Papai, o que é isso? Não, bebê, é um refrigerante e tal. Eu não gosto, ela não gostei também não. Papai, tá bom. Isso é uma sorte, nem sempre funciona assim, viu, doutor? Pode ter certeza, é impressionante, né? Às vezes acontece de você nunca ter dado aquela história do filho vai pra casa do coleguinha. Aí é outra coisa, tá na casa do colega, aí ele quer experimentar as coisas do colega, né? Nem sempre a gente tá ali colado no filho, e ele vai pra casa de uma colega, lá ele ainda nos faz passar vergonha. Ele não gosta. Lá ele gosta. Gosto sim. Então, assim, é um alerta, né? Que a gente chama atenção para as escolas, chama atenção, cada filho é único, né, doutor? Tem que ser um ambiente Verdade. E às vezes o cuidado que você tem dentro de casa funciona, mas às vezes a rua, a escola, os colegas mudam. Isso é um fato. E aí a gente chama atenção. Mas eu gostaria que o senhor deixasse, se o senhor quiser, mais algumas informações ainda sobre esse assunto que a gente tratou. O ponto mais importante tem que ter essa alimentação saudável, tem que ter uma atividade física regular e a criança ela deve ser acompanhada pelo pediatra. O pediatra, na hora que observar alguma alteração, algo que acredite que o endocrinologista deva atuar, aí ele realmente já vai encaminhar. Tá certo. Doutor, quem quiser falar com você, como é que faz? Se colocar o meu nome, o Wallace Miranda, tanto no Google, no Instagram, me encontra fácil. O Wallace Miranda é bem simples. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Continue aqui com a gente. Beleza. Depois da gente ter conversado com o doutor, fica aí esse alerta, tá bom?